Para costurar esse macacão, eu vou usar 1,5 m de viscose. Eu vou separar 30 centímetros do comprimento desse meu tecido. Essa quantidade eu vou usar para a parte de cima do meu macacão. Com o restante do tecido, eu vou cortar a calça do macacão. Eu vou dobrar uma vez só, tá? Deixando ele assim aberto, somente com uma dobra. Vou usar um short para fazer esse corte. Esse que eu estou usando como molde, ele tem a cintura bem alta, tá? Ele bate acima do meu umbigo. Então, eu tenho aí um comprimento de mais ou menos 1 m, tá? Que eu vou usar para fazer a calça. E aí, na cintura, eu deixei uns 2 dedinhos de tecido a mais. O corte vai ser reto. Eu vou deixar a largura do meu quadril, tá? Aí na cintura. Então, eu vou descer o corte reto. E mesmo assim, aí na altura do quadril, eu tô deixando uns 2 dedinhos de tecido a mais, tá? E eu vou descer o corte até embaixo reto. Eu quero que esse corte, tá, da minha calça fique reto. Se você quiser afunilar um pouquinho, tá, a boca da calça, você pode pegar uma calça ao invés do short como molde, assim você já tem a largura da calça que você quer, aí é só usar como molde e cortar. Já do outro lado, na altura do gavião, eu contornei, tá, o formato do meu short, deixando 1 centímetro de margem de costura. E aí, eu tô deixando o corte reto. Então, essa é a minha parte da frente. Com o restante do tecido, eu vou cortar a minha parte das costas. Então, eu vou dobrar meu short dessa forma bem simples, né? Quando a gente dobra desse jeito, essa costura aí do gancho, ela fica escondida aí dentro. Então, ó, uns 3 dedinhos de tecido fica escondido aí dentro. Então, eu vou acrescentar isso aí fora, quando eu cortar, tá? 3, 4 dedinhos. Novamente, aí na cintura, tô deixando os 2 dedinhos a mais de tecido. E o corte aí vai ser reto, tá? Eu vou tirar como base a largura do quadril desse short que eu tô usando. E mesmo assim, tô deixando, como eu disse, aí uns 2 dedinhos a mais de tecido nessa lateral, tá? Na altura aí do quadril. Desse outro lado, eu vou contornar o short. Eu vou deixar 1 centímetro de margem de costura e vou deixar aí, ó, uns 4 dedinhos a mais para o meu gancho. Marquei 4 dedinhos, agora eu desço o corte reto. Aí, nesse momento, você decide se você quer afunilar um pouquinho a boca da calça, se você quer deixá-la no estilo pantalona, no estilo reta, tá? Então, agora eu tenho cortado a minha parte das costas. Com o restante do meu tecido, tá? Eu vou cortar a parte de cima da blusinha do macacão. Então, aí eu já cortei, tá? 2 retângulos com a mesma largura da cintura da minha calça. Então, ficou 30 centímetros de comprimento, tá bom? Que eu deixei. Eu vou usar essa blusa só para eu pegar aí a referência da cava e da lateral. Então, eu vou dobrar, deixando a cava, tá? O formato da cava. E aí, em cima do decote, eu vou dobrar, tirando como base a altura do decote da frente, tá bom? Vou contornar o corte da cava e essa lateral, deixando aí a margem de 1 centímetro de costura, mas a cintura dessa blusinha tem que bater a mesma largura da cintura da calça, tá bom? Para casar. Aí, eu tô acertando o tecido, que não tá igual. Tem aí as 2 partes. Agora, eu vou pegar uma das partes e vou alterar o corte. Vai ser a parte das costas, então, vou dobrar no meio e vou cortar dividindo essa parte em 2. Eu preciso fazer essa abertura, porque eu preciso vestir esse macacão com facilidade. Então, eu preciso dessa abertura aí, ó. Com o restante do tecido, tá? Eu vou cortar 2 faixas com a largura de 9 centímetros e eu tenho aí 30 centímetros de comprimento. Então, vai ficar 9 por 30. Serão as minhas alças, tá? Eu vou deixar alças de 4 centímetros de largura. Então, tem 9 por 30. Eu não vou chegar a usar 30 centímetros de comprimento para as minhas alças, tá? Vou usar só 26, mas o comprimento você que vai decidir na hora de vestir e marcar aí no seu corpo. Eu cortei também 2 faixas para fazer o acabamento nessa abertura. E também, ó, essas tiras, que serão tiras de amarração para essa parte aí de cima.
Então, essas tiras têm 3 centímetros de largura, eu vou dobrar a pontinha de cada lado, dobrar no meio e vou costurar. Vou posicionar aí, dando mais ou menos 1,5 cm dessa parte de cima e vou fechar costurando. Do outro lado, a mesma coisa. Essa tira que eu tô usando para o acabamento da abertura tem 3 centímetros de largura também, tá? E o comprimento é de 30 centímetros. Essas minhas alças, eu vou dobrar assim pela metade e vou fechar essas aberturas. Com as minhas calças, eu vou deixar assim direito com direito e vou costurar o gavião. Com a parte das costas a mesma coisa, direito com direito, eu vou costurar, fechando o gavião. Agora, aí na máquina, eu vou fazer todas essas E agora eu vou fazer o acabamento final aí, que é dobrando mais ou menos 1 cm, vou dobrar o restante e vou pespontar novamente essa dobra que eu fiz, tá? Um pesponto bem na beiradinha, com uma distância de mais ou menos 2, 3 milímetros dessa dobra. Então, treine bastante pesponto, gente, com retalhos. Pega retalhos e treine. Treine o pesponto, porque quanto mais você treinar, melhor você vai ficar no pesponto. Mais segurança você vai ter na hora de costurar uma bainha, um acabamento no decote, né? Fazendo aquela costura bem certinha, bem rente à dobra, né? Isso é pesponto. Margem de 1 milímetro, 2 milímetros, no máximo 3 milímetros, tá? Da dobra.
Eu vou aproveitar que estou na máquina e vou fazer a costura de pence nas minhas cavas da parte da frente. Então, eu vou dobrar a minha cava pela metade, vou dar uma distância de 1 centímetro da dobra e vou entrar uma pence de 7 centímetros. Costurei o gavião, costa e frente. Agora eu vou abrir assim, deixando direito para cima. Vou colocar direito com direito. Vou costurar fechando as laterais e vou fechar entre as pernas. A minha blusinha, a parte da frente, então, ó, eu entrei de cada lado uma pence. Entrei uma pence de 7 centímetros. Dei uma distância de 1 centímetro da dobra e entrei 7 centímetros. Dobrei a minha cava assim, na metade, como vocês viram, e entrei 7 centímetros. Essas duas partes, que são as costas, a costura ficou assim, o acabamento ficou assim. Essas tiras que eu vou usar para fazer a amarração, elas têm mais ou menos uns 50 centímetros de comprimento. Agora, eu vou deixar assim, direito com direito, e vou encaixar e fechar costurando as laterais. Costurei a calça, as laterais entre pernas. A parte da blusinha também fechei as laterais. Eu costurei também viés, eu cortei tiras em viés com os retalhos para fazer esse acabamento aí, ó, decote e cavas. As minhas alças estão costuradas, tá? Então, ficaram com 4 centímetros de largura. Como vocês viram, elas ficaram achatadinhas porque eu passei pesponto nas laterais, tá? Aí, deu essa achatada, 4 centímetros de largura. Eu vou posicionar as minhas alças dando 1 centímetro mais ou menos de distância aí na lateral da cava e vou segurar com alfinete. Agora eu preciso encaixar a outra ponta da alça aí. Então, eu vou virar essa parte aí do meu tecido das costas desse jeito, fazendo com que ele fique na mesma direção da frente. Então, ó, eu vou esticar a minha tira e vou costurar do outro lado, dando aquela distância de 1 centímetro da lateral aí da cava. Do outro lado, a mesma coisa, ó, vou jogar para baixo desse jeito, vai ficar na mesma direção. Minha tira, minha alça reta, eu vou levar até do outro lado, dando 1 centímetro de distância na lateral e vou segurar com o alfinete. Quem não compreender essa parte, volta esse pedacinho e assiste novamente. Aí agora, né, eu tô com a minha tira de viés, que eu vou fazer o acabamento posicionando aí, nessa abertura. Vou começar desse lado. Vou jogar essa pontinha mais ou menos 1 centímetro para trás e vou segurar toda a volta dessa minha tira de viés no meu decote, tá? Por toda a voltinha, fazendo a curvinha da minha cava. Encaixando bem certinho, posicionando aí por cima das minhas alças, tá? Usa a quantidade de alfinete que for necessário para segurar, tá? Isso te dá segurança na hora de costurar. E eu enchi o meu de alfinete. Depois que segurar tudinho, tá? É só levar para a máquina e costurar com uma margem de 1 centímetro.
Costurei, então agora eu preciso dar piques nessa voltinha da cava somente, tá? Na voltinha da cava, dê piques com a tesoura. Depois, né, o acabamento é feito daquela forma que a gente já está acostumada a fazer, como é costura de viés. Dobra 1 centímetro, dobra todo o restante e costura com pesponto. Você vai fazer isso por toda essa voltinha aí do decote, cava. Eu esqueci de mencionar no início, na hora do corte, que você pode cortar forro. Então, se você cortar o forro, você não vai precisar fazer a costura do viés na parte da frente, tá bom? Então, ó, costurei o viés por toda a voltinha do meu decote, como ficou a parte da frente. Então, com o forro, você não vai precisar fazer esse acabamento com o viés. Eu não tinha mais tecido, só tinha 1,5 m. Se eu fosse costurar aí o forro, eu precisaria de pelo menos 1,80 m de tecido, tá? Agora, eu vou encaixar blusa com calça, deixando assim direito com direito. Eu vou começar prendendo pelas laterais com alfinete dos 2 lados. Costas vai ser a mesma coisa. Eu vou segurar essa abertura com alfinete. O outro lado eu vou colocar bem juntinho assim, ó. Vai pegar aí no meio, na costura do gavião, deixando essas aberturas batendo uma do ladinho da outra, tá? Não vai ser uma em cima da outra, não. Vai ficar uma do ladinho da outra. E costure toda essa volta. Costurei. O macacão ficou todo soltinho, todo largo, né? Vou precisar dar uma ajustada, né, na cintura. Vou precisar cinturar. Então, eu vou usar o Lastex. Eu vou passar 2 carreirinhas na cintura da minha blusa e 2 carreirinhas na cintura da minha calça. Então, eu vou começar aí na abertura das costas. Eu vou passar 2 carreiras por toda a volta. E na cintura da minha calça também. Eu vou passar 2 carreirinhas por toda a voltinha. Vai ficar assim, ó. Passei 2 carreirinhas, dando uma distância de mais ou menos 1 centímetro, tá? Entre cada carreira aí em cima, na cintura da blusa e aí também na cintura da calça. Ficou assim. Se você não quiser passar lastex, você pode passar aí um elástico fininho, costurando no zigue-zague, tá? Ou então você pode costurar uma faixa, tipo um cintinho do próprio tecido, e usar para amarrar e ajustar a cintura do macacão. Ó, a parte das costas ficou assim. Então, como eu disse, essa abertura, ela serviu para dar aquele conforto na hora de vestir, tá? O macacão. A bainha eu deixei com 2 centímetros de largura. Esse macacão, ele ficou longo, mas ele ficou no estilo midi. E mais uns 10 centímetros de tecido eu deixaria ele bem longo. Eu vou deixar ele aqui no meu corpo para vocês verem como ficou. Então, ele ficou bem acinturadinho, mas confortável. Aquele justinho na cintura, mas confortável, nada apertado. Como eu disse, aquela abertura na parte das costas serviu para o conforto na hora de vestir. O decote frente e costa ficou alto, por isso que eu usei um comprimento de 26 centímetros somente para a minha alça. Você pode jogar uma jaqueta, um blazer, né, e dar outro visual. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.